meio mais fácil e mais rápido de se conseguir pacientes. Não é uma novidade para ninguém que esteja se vendo como empresário, porque o básico do marketing é que você tem um produto ou serviço para oferecer, né? É o primeiro P do marketing. O outro é que você tem uma praça, uma praça que você tenha definido onde é que você vai vender isso, e o outro é que você tenha performance para poder fazer isso acontecer, que é a publicidade. E se você não tem, também chamam isso de público, né? Se você não tem o público passando em frente à sua vitrine, então é a primeira coisa. Se você não tem nada para vender, você não vende. Se você não tem uma vitrine com o que você tem para vender dentro dessa vitrine, você também não vende. E se você não tem pessoas que passam na frente dessa vitrine, você também não vende. Então é importante que você saiba atrair. E muitos médicos, às vezes, eu tenho uma agência de marketing, né? Às vezes médicos nos procuram para fazer publicidade, para fazer o anúncio no Google, por exemplo. Eu recomendo, pelo menos para a maioria das especialidades médicas, especialidades de saúde em geral, né? É que você use o Google como canal de publicidade. Por quê? Porque é o momento de compra da pessoa. Aqui no Instagram é o momento de entretenimento. E quando você aparece com algum anúncio, você interrompe a pessoa, né? É como um comercial na TV. E com o tempo as pessoas não estão mais sensíveis àqueles anúncios. Quando você começa, ela já sabe que você vai oferecer alguma coisa, e se ela não é interessada naquilo, ela para de prestar atenção, mesmo que o anúncio passe lá o tempão para ela. Acontece que no Google, ou no YouTube, por exemplo, que também é do Google, né, você tem uma ferramenta de busca. Então, quando a pessoa coloca lá sabonete de glicerina, ela quer comprar, ou ela quer produzir, ela quer alguma coisa relacionada ao produto. Quando ela coloca lá consulta de reumatologia, médico infectologista, no caso da minha esposa, né? Infectologista no Rio de Janeiro, consulta de PrEP, consulta, como que é? Exame do coração, qualquer coisa que esteja relacionada à sua especialidade, ela está buscando o seu serviço. E aí o Google tem condições de selecionar pessoas que estão naquela região específica e algumas outras coisas que não vêm ao caso aqui. A questão é que, como é que se faz esses anúncios? Você precisa de um gestor de tráfego. Por quê? Porque você é bom no que você faz. Você não é bom em fazer anúncio. Então, não adianta você, não sendo especialista, querer fazer. O tempo que você gasta fazendo isso, desde que você esteja cobrando o valor ideal da sua consulta, o tempo que você gasta, ele custa muito mais para você do que se você estivesse terceirizando para uma pessoa que é especialista e sabe muito daquele assunto, e estuda todos os dias, vê todos os dias aquele assunto. A outra coisa é que é importante que o gestor seja especializado em saúde. Se ele não conhece esse mercado de saúde, ele não vai sair na frente. Por quê? Porque tem peculiaridades nos anúncios de saúde que é preciso conhecer esse mercado para ter uma boa performance nele. E a outra história que você precisa prestar muita atenção a respeito disso é que investimento ele é proporcional ao retorno. Então, tem inclusive um especialista em marketing lá fora, que chama Dan Kennedy, que ele fala sobre o anunciante que puder pagar mais ganha o jogo das vendas. Quem vende mais é quem pode pagar mais pelo cliente. E o que isso quer dizer? É o cara que investe mais em marketing ou em publicidade. Marketing é a estratégia de como você vai fazer isso, publicidade é o
anúncio em si. Mas se você pode gastar mais, se você pode investir mais com isso, e você vai trazer mais resultado, não faz sentido você querer, às vezes me perguntam isso, né? Os médicos que procuram o nosso serviço na agência, durante quanto tempo eu preciso investir no Google? E a minha resposta é sempre a mesma, o resto da vida. Porque quanto mais você investir em publicidade, mais você vai ter retorno. Ou você quer só vender no mês que vem e não quer mais vender nunca mais? Não, né? Então, é importante entender isso. E nem sempre você vai conseguir acertar de primeira. Você precisa conhecer o seu mercado também. Além do gestor de tráfego ter que conhecer o mercado de saúde, ele também tem que conhecer o seu mercado específico. Não, por exemplo, se você é infectologista, conhecer os médicos infectologistas, a infectologia. Não é isso. É conhecer o seu mercado, dos seus pacientes, dos seus avatares, das personas que você quer atrair. Por quê? Se ele não conhece os detalhes que têm as suas peculiaridades, que fazem com que você tenha um trabalho individual, um diferencial no caso dos outros, ele não consegue direcionar para o seu público exatamente. Então, ele acaba tendo que testar muito e gastar muito com isso. E isso leva um tempo. Então, ele precisa, ele tem uma curva de aprendizado do seu público, do seu negócio, como um todo, não só do seu nicho, né? Se ele já trabalha com o seu nicho, ele não vai precisar aprender sobre o seu nicho novamente. Agora, o que ele faz? Ele precisa de pelo menos uns 6 meses, não menos que isso, para poder, 6 meses rodando anúncios para que ele tenha clareza de como é o seu público. É uma garantia de que eles vão vender, Marcelo? De que eles vão me fazer vender mais? Não, não é uma garantia. Mas é uma garantia de que você vai vender menos, de que você vai ter menos resultados de captação se você não fizer publicidade. Então, é importante entender que isso faz parte do jogo. É uma regra do negócio para que ele funcione. Se você não entender que é uma regra e que você precisa investir nisso, investir na sua imagem, investir na clareza, na comunicação do que você vende, investir em nichar, super nichar ou hiper nichar o que você vende, né? Há pouco tempo, uma cirurgiã plástica entrou em contato comigo e ela procurava justamente anúncios, queria atrair novos pacientes. E aí eu perguntei o que ela fazia. E ela era especializada em reconstrução de mamas. Beleza, então tá muito claro, tá hiper nichado já. Ótimo, isso é muito bom. Aí eu entrei no site dela. E aí tá lá, plástica do nariz, plástica da pálpebra, plástica dos lábios, preenchimento XYZ e cirurgia plástica em geral. E não é isso que eu procuro, né? O cliente, quando entra no seu site, ele não pode encontrar essa confusão. Você não pode encontrar um menu lotado de opções ali e quando você pede um hambúrguer, não tem. Quando você pede uma batata frita, não tem. Aí você pede a salada sem tomate, não tem. Cara, então o que tem? Eu só tenho cebola fatiada. Então só põe cebola fatiada no seu menu. Essa é a questão. Porque se você confundir, se você não tiver clareza, o seu paciente ou o seu cliente não vai ter clareza do que ele pode encontrar ali. Então é importante quando ele clique lá no seu anúncio, se ele está lá, pediatra em Bauru, é importante que ele caia numa página que deixe claro que você é pediatra e que você atende em Bauru. E se você é reumatologista, se você é endocrinologista, você precisa colocar o que você faz, a sua especialidade e o lugar, a cidade, o bairro. Essas informações elas precisam existir lá no anúncio e também na página. Se o cara
clicar lá. Ele encontrou um anúncio, no caso da minha esposa, de infectologia em Botafogo, que é o bairro, um dos bairros que ela atende. E aí, clicou lá e não apareceu uma informação a respeito da infectologia em Botafogo. Perdi o clique. Paguei o clique para o Google e não consegui atrair o paciente. Eu tenho que facilitar para ele, reduzir a barreira de entrada. Se é difícil, se ele tem que ficar lendo todo o conteúdo, pesquisando, vendo, se você não facilitar para ele, ele vai embora. Ele vai procurar quem faz isso. A outra coisa é você não dar o retorno rápido, né? Então, se ele manda uma mensagem para você e a sua secretária, que é quem vai atender ali no WhatsApp, demorar 2 horas para responder uma pergunta para ele, para responder um oi, aí dançou, né? Então, é importante que você tenha este canal preparado. E se você entende que isso faz parte do jogo, você começa a colocar dentro da sua verba de funcionamento da empresa, da sua empresa, que o consultório médico é uma empresa, esse custo. Então, se você atende, se você gasta R$1.000 por mês e com esses R$1.000 você consegue atrair 10 pacientes e os 10 pacientes você atende por R$200, só para atrair esse paciente você está gastando 100 por consulta. Se for um paciente que vai fazer um tratamento mais longo com você e vai pagar outras consultas, ótimo. Se for um paciente que só vai uma vez, se você atende uma vez e ele dificilmente volta, é importante entender que o seu custo de aquisição está muito alto nesse caso. Né? Então, o custo de aquisição do paciente ele precisa ser condizente com o que você vende, né? E então você precisa saber quanto custa a sua consulta. Se você não souber nem quanto você tem na ponta do lápis ali de custos, além de óbvio, o que é óbvio, né? Os custos fixos do consultório, mas quanto custa a sua hora? Quanto você quer ganhar? Eu vou fazer uma conta rápida aqui e vou colocar que o consultório ele fatura R$30.000 por mês, mas você quer o consultório fatura R$100.000 por mês e você quer R$30.000 de salário. Então, o que sobra, depois que pagar todas as contas e tal do consultório, ele tem que pagar R$30.000 para você. Se você trabalha 30 mil dividido, se você trabalha 4 dias por semana, são 20 dias no mês. Então, dividido por 20, são R$1.500 por dia que você tem de custo para a empresa, para o consultório. Então, se a sua consulta custa R$500, você tem que atender pelo menos 3 pacientes por dia, em todos os dias que você trabalha, só para ter o seu custo pago, porque é o seu custo de consultório. E é importante fazer esse tipo de conta, para que todo o custo seja considerado. E aí vai ter secretária, vai ter softwares que você usa, imposto, aluguel e tudo mais, né? Então, quando você considera todas essas questões, você sabe quanto custa cada consulta. Então, organizar a parte de precificação da consulta também é importante para você ter isso tudo funcionando. Ah, Marcelo, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu quero gastar... Ah, quanto gasta por mês para fazer essas buscas funcionarem no Google? Você vai gastar lá 1.500, 1.800 com o gestor de tráfego, mais ou menos, e mais uns 1.500 a R$2.000, pelo menos, com os anúncios. Tem que considerar que para aprender o seu negócio, para o Google ficar ajustado, para ele começar a funcionar bem, são 6 meses. Então, considere que o investimento vai ser por 6 meses, deste valor mensal. E tem que considerar que você vai trabalhar em outras frentes também. Ah, Marcelo, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho R$500 para começar. Então, não comece isso. Melhor juntar o dinheiro para depois começar a fazer isso funcionar. Alternativas para fazer isso. Claro, você tem que ter um perfil no Instagram, você tem um site, você tem
um link da bio com aqueles detalhes de agendamento. Você tem, depende do seu público, você pode ter perfil até no LinkedIn, né? Depende do tipo de atuação que você faz. Mas basicamente para médicos, no geral, você vai ter perfil no Instagram, site, um WhatsApp para entrar em contato, aquela coisa toda, e o YouTube. YouTube é um canal de captação muito interessante e perene. Isso é bem interessante para tudo quanto é profissão. Quando você atua no YouTube, você também consegue captar pacientes por lá, clientes por lá. E só precisa entender que o conteúdo para o YouTube ele é um pouco maior, ele é um pouco mais denso do que aqui, que são conteúdos rápidos. Então, dá para você trabalhar no YouTube de graça, né? Acontece que quando você não está comprando alguma coisa, então neste caso investindo com publicidade para o Google ou para o Instagram também, que você pode fazer publicidade aqui, quando você não está investindo, você é o produto. Então, provavelmente, você só está no Instagram navegando. E aí você é o produto, você, os seus dados, o seu tempo aqui, ele é vendido para outras pessoas que pagam aqui. E eu prefiro comprar do que vender, do que ser o produto. Prefiro comprar do que ser vendido. Essa é a frase. Por quê? Porque se eu estou comprando, eu posso vender por alguma coisa, né? Por algum valor depois. Pensa a respeito disso que as pessoas às vezes não consideram esse tipo de informação. E não existe atalho para isso. O marketing e a publicidade, se você for considerar os conceitos, eles nunca mudaram. Podem chamar de marketing digital hoje, por exemplo, porque nós temos o canal digital por onde a gente está aqui conversando, né? Trocando mensagens e você vendo anúncios e vendo essa live, mas é marketing. Independente de onde é o canal, os conceitos são sempre os mesmos. Então, é ficar atento a isso. É como a medicina, né? Não existe medicina integrativa, existe medicina. E aí, o que chamam de integrativo é porque tem uma filosofia que eu vejo o ser como integral. Isso já deveria ser desde sempre. Por isso que a gente tem que ficar falando que precisamos humanizar os médicos, né? Eu falo isso sem ser médico, mas a minha esposa me ensina muito a respeito disso. E os meus 2 sócios médicos, um deles é o Flávio, daqui deste perfil, também me ensina muito a respeito disso. E a gente não precisa humanizar, né, os médicos, a gente precisa fazer o fundamental. Se a gente for olhar para o fundamental do marketing, que é o paralelo que eu estou fazendo, o que você precisa fazer é muito básico, é o arroz com feijão. Então ter o produto ou serviço para vender, então deixar claro o que é isso, se comunicar bem a respeito disso. A outra coisa, ter a vitrine para vender, então você tem que ter o site, ter o perfil no Instagram, ter o perfil no YouTube e colocar conteúdo ali para atrair as pessoas certas, ter as ofertas, né? Tem a questão de saber para quem você vai vender isso, então você precisa identificar o seu cliente ideal e o preço, precificação. Esses são os pilares, os 4 P's aí que a gente precisa ficar atento, né? A publicidade tem a ver com o público, né? Então, se você não fizer isso, você é só mais uma pessoa que acha que colocando a placa na frente do prédio está suficiente. E colocar a placa na frente do prédio, vai passar ali dezenas de pessoas por dia? Vai. E isso já vai atrair alguém. Mas você não vive disso. Não é suficiente. Você precisa de tráfego, de grande tráfego ali, para que as pessoas entrem na sua loja, vejam a sua vitrine, vejam os produtos que elas querem comprar, com muita clareza, com muita luz ali em cima, e aí as pessoas podem comprar um produto ou outro, se elas tiverem interesse naquilo. E você pode ter o que eu chamo de uma vitrine mais sexy, mais atrativa para quem está passando ali. E como que você faz isso? Com
clareza. É isso. Espero que tenha esclarecido a respeito disso. E se você deixar comentários aqui ou pedir o próximo assunto, a gente adiciona na próxima live.